Boa noite. Pessoal, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que possamos mais uma noite iniciarmos nosso trabalho, realmente com a proteção de José de Mococa, da espiritualidade maior, né? Agradecendo sempre. E hoje, mais do que nunca, eu tenho muito que agradecer, né? Hoje eu fiquei muito feliz porque tive o dia inteiro de ótimas notícias. Eu falava só para José de Mococa, obrigado José de Mococa, obrigado José de Mococa. Tive a notícia maravilhosa de 2 irmãos que frequentam a casa ter arrumado trabalho, ter arrumado emprego. Uma senhora tive a cura que ela tinha um problema no fígado, ela foi curada. A gente teve também uma dificuldade aqui na casa, viu, Rony? A gente teve uma dificuldade na casa da questão dos leites, que estavam faltando leite, estava faltando arroz. A gente foi realmente agraciado por 2 pessoas maravilhosas da casa que nos doaram, né? Pediram off, mas foram pessoas maravilhosas que nos ajudaram, que estão sempre ajudando a gente. Muito obrigado. E a gente continua, tá, gente? Todo sempre precisando de leite. Porque as crianças tomam bastante leite aqui na casa, né? E agradecer também o pessoal da divulgação, né? A Sandra, o pessoal que esteve correndo atrás, esteve realmente indo atrás do pessoal. Realmente foi um dia maravilhoso, só agradecimento. E hoje estamos todos aqui para agradecer mais um pouquinho, para estarmos mais felizes ainda. E fico feliz também, não esquecendo do trabalho lindo e maravilhoso que o pessoal mandou para mim no vídeo da assistencial, né? Que o pessoal mandou o evangelho no lar, o pessoal fazendo evangelho, distribuindo as cestas, todo mundo ali escutando, muito bonito mesmo. A casa está de parabéns e realmente só temos realmente a agradecer e a crescer espiritualmente sempre, entendendo de que todos os trabalhos da casa são importantíssimos, tanto os assistenciais como realmente os espirituais. É o que meu velho pai dizia: quando estivermos equilibrados espiritualmente, o resto é consequência. O resto é consequência. Então vamos nos equilibrar, vamos manter essa paz de espírito, essa luz, tranquilizar as nossas almas e partirmos para a nossa linda palestra que vai ser feita pelo nosso irmão Givanildo. O bem e o mal querer, é isso? Sofrer. O mal sofrer. O mal querer é da mal. Ele quer é mal que quer. Vamos lá. É nós. Boa noite a todos. No início aqui eu vou ter que ler um pouco para exemplificar melhor o bem e o mal querer. Tá? Então, o bem e o mal querer, e o bem e o mal sofrer, aliás, não é do querer, eu falo querer. O bem e o mal sofrer, tá? Para as pessoas que não têm conhecimento da doutrina espírita, e consultando os dicionários virtuais, o mal quer dizer o seguinte: aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. O conjunto de princípios fundamentais propícios ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento moral, quer dos indivíduos, quer da comunidade. Tá? O mal é tudo que é oposto ao bem. É a infelicidade, a desgraça, a calamidade, o dano, o prejuízo, a imperfeição, a ofensa, a aflição, a doença e a lesão. E o sofrer, ele está mais interligado, tanto para quem não conhece a doutrina espírita, para quem conhece, mais a ver entre a causa e efeito e ação e reação. Ou seja, nós fazemos o mal, né? Nós sabemos a causa do mal, mas só que nós não eliminamos. Né? E aí depois vem o efeito do mal que nós fizemos. E ação e reação é a mesma coisa. Nós agimos mal e depois nós esperamos a reação daquele mal que nós fizemos. Então nós precisamos nos cuidar referente a isso. Mas na doutrina espírita, o bem e o mal sofrer é bem mais amplos do que nós imaginamos, né? Na pergunta 629 do Livro do Espírito, Kardec pergunta, né? Que definição se pode dar à moral?
A moral é a regra de boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se nas observações da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Na pergunta 630, Kardec pergunta: como se pode se distinguir o bem do mal? O bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar conforme a lei de Deus. Fazer o mal é infringir a lei de Deus. Tá? A pergunta 631 do Livro dos Espíritos também, Kardec pergunta: o homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? Sim, quando ele crê em Deus e quando quer saber. Deus lhe dá inteligência para discernir um e outro. A 636, a pergunta 636 do Livro dos Espíritos: o bem e o mal são absolutos para todos os homens? Kardec pergunta: a lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende sobretudo da vontade que se tem de fazer. O bem é sempre bem e o mal sempre mal. Qualquer que seja a posição do homem, a diferença está no grau de responsabilidade. Na pergunta 643, Kardec pergunta: as pessoas que por sua posição não têm a possibilidade de fazer o bem, aí os Espíritos da Verdade respondem, não há ninguém que não possa fazer o bem, somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. É suficiente estar em relação com os outros homens para se fazer o bem, e cada dia da vida oferece essa possibilidade. E quem não estiver cego pelo egoísmo, porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil à medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. Aí nós vamos para outro tópico, que são no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, o Código Penal da Vida Futura. Ele nos diz o seguinte, no item 1: a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. No item 10, eles nos dizem o seguinte: o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência de suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas de nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou na precedentes existências, pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea. Pode-se julgar a natureza das faltas cometidas e a anterior existência das imperfeições que originaram. Aí o item 16 nos diz o seguinte: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. O arrependimento e a expiação e a reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Se a reparação, contudo, pode anular o feito, destruindo-lhe a causa do contrário, e o perdão seria uma graça, não uma anulação. O item 17 nos diz o seguinte: o arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo, até que os últimos vestígios da falta desapareçam. E a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual, após a morte ou em nova existência corporal. E o item 3 das penas futuras, ele diz: podendo todo homem libertar-se das imperfeições, por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça da força divina. Leon Denis nos diz, no capítulo 7, ou no capítulo 18 do livro O Problema do Ser
destino da dor, que cumpre que haja o sofrimento físico e angústia moral, para que o espírito seja depurado. Limpe-se das partículas grosseiras para que a débil centelha que se está elaborando nas profundezas da inconsciência e se converta em chama pura, ardente, em consciência radiosa, centro de vontade, energia e virtude. Porque viver para o espírito é agir, é crescer, é conquistar, sempre novos títulos, novos méritos, um lugar cada vez mais elevado na hierarquia luminosa e infinita. E para merecer é necessário ter penado, lutado, sofrido. Para gozar da abundância é preciso ter conhecido as privações. E por último, Leon Diniz nos diz: o indivíduo só deve ocupar a situação merecida. O indivíduo só deve ocupar a situação merecida. Seu direito está em proporção equivalente à sua capacidade para o bem. Tal é a regra, tal é a base da ordem universal e a ordem social, onde as vibrações dos nossos atos, dos nossos pensamentos maus, voltam para nós mesmos mais cedo ou mais tarde. Onde, através da consciência, vemos a necessidade da reforma, pois o espírito está estacionado no mal. Agora, a Gênesis, no capítulo 3, eles nos diz o seguinte: sendo Deus o princípio de todas as coisas, sendo bom e justo, e que dele procede todo o bem possível, aliás, todo o bem, né? E, é injusto, ele produzir mal seria injusto, a menos, né? Ele fala, aí ele dá uns exemplos do Satanás, né? Que se fosse Satanás que tivesse criado o mal, ele seria um ente igual ou rival de Deus. Então, isso é inconcebível, né? Mas a Gênesis nos diz que todo mal tem uma causa, né? Todo mal tem uma causa, né? E ela é constituída de dois modos. Umas que dependem da vontade do homem, né? E a outra criada pelo próprio homem, né? Só que Deus dotou o homem de inteligência para que ele pudesse, através de adquirir o conhecimento e, através do conhecimento, eliminar o mal. Então, existe o mal de naturezas naturais, que são os flagelos. O que são os flagelos? Os flagelos são as doenças, a fome, a peste, as inundações, tudo isso. E através do conhecimento que o homem adquire, ele consegue que todas essas coisas desastrosas não aconteçam. Isso se adquirindo conhecimento. Mas o mal maior que ele fala que ocorre é em virtude do homem, né? Que é a cobiça, provém do orgulho, do egoísmo, da cobiça, né? Da ambição do homem. Então, e ele fala que Deus é todo poder e bondade, né? Ele não fala que Deus é todo poder e bondade. Ele, na sua sabedoria infinita, ele chega um momento em que o homem, ele cansado, ele pega, através da sua consciência, ele pode transformar o mal no bem, ou seja, se regenerando, né? E que a causa de tudo isso é o livre-arbítrio. Porque se o homem fosse criado perfeito, o livre-arbítrio dele não pedia nem para o bem nem para o mal, né? Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós pensamos, aquilo que nós dizemos, nossos atos e atitudes. Porque é muito fácil você pensar o mal, fazer o mal. Mas, como toda causa tem um efeito, nós não sabemos como vai ser o retorno disso tudo, né? Então, precisamos se cuidar. Ele nos diz que o homem, ele abusa no mal. Por que ele abusa? Em virtude do livre-arbítrio que tem. Que é muito fácil fazer. Um exemplo disso que eles nos dá, ele fala que um senhor de terras muito grande, tem muitas terras, e lá tem um lago profundo. Se coloca uma placa lá, é proibido nadar. Aí vai um imprevidente, entra lá. Quem foi que fez o mal?
foi imprevidente que não deu a placa e não tomou o cuidado devido para não se afogar naquele lago. Né? No livro Roteiro do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, eles nos dizia que Jesus ele já conhecia a tirania e a maldade do homem. Só que ele falou que isto era necessário para a evolução do homem. Então, ele já sabia. E o que ele fazia? Ele ensinava as pessoas, ele orientava cada um na sua individualidade. E ele não julgava ninguém. Ele só falava, curava, explicava, orientava e falava, vai e não peques mais. Né? No livro de Herculano Pires, O Mistério do Bem-Estar, eles nos dizem o seguinte, que o verdadeiro espírita, conhecedor dos princípios sublimes da doutrina, é o jardineiro do amor. Do dia, trabalha seus canteiros do coração e da sua sensibilidade e da sua inteligência, removendo a terra, extraindo as ervas daninhas, semeando a boa semente de flores evangélicas. Né? Aí eles nos dizem o seguinte, Herculano Pires, que não basta acreditar na sobrevivência e participar das sessões espíritas ou ouvir palestra para ser um bom espírita. Né? Ele diz que quem conhece-se o verdadeiro espírita através da transformação moral, ou seja, aquela bendita reforma íntima que nós estamos todos caminhando, trabalhando para que possamos ser cada dia melhor. Né? Aí ele diz que essa transformação não se verifica sem o trabalho incessante do homem, na moderação de si mesmo. O Espírito do Senhor pode auxiliar. Ou seja, os espíritos desencarnados, aqueles encarnados podem nos auxiliar, mas tudo depende de nós mesmos. Ou seja, Deus não diz, faça por ti que eu te ajudarei. Então, o que nós estamos fazendo por nós? Porque a caridade começa por nós mesmos. Primeiro, para ajudar o nosso semelhante, nós temos que nos melhorarmos primeiro. Se não melhorarmos, como que nós vamos poder ajudar o nosso semelhante, né? E ele diz aqui que Kardec graça com força de Deus e concede ao homem a boa vontade para que vença suas imperfeições. Sabemos que existe a graça, mas sabemos também que nós devemos merecê-la para isso. O que nós fazemos para merecer essa graça? Né? E que isso depende só de nós mesmos. Aí ele diz assim, trabalhemos, pois, diariamente para que o nosso jardim, para sermos espíritas. Né? Ou vamos regar o nosso jardim de coisas boas, eliminando toda a nossa maldade, para que possamos colher bons frutos. Se não fizermos isso, ou seja, não adianta nada eu estar aqui falando tudo isso na teoria e não praticá-las, porque eu estaria sendo uma pessoa falsa. Né? Então, nós temos que olhar para dentro de nós mesmos, olhar no espelho e ver as nossas imperfeições. Né? E ele ainda diz, um homem em atividade ou de ação precisa saber ler, pensar. Atividade sem pensamento é impossível. Primeiro pensamos, depois agimos. Os que dizem que preferem agir estão errados, pois na verdade estão agindo sem o necessário critério, que vem da reflexão. Né? Por outro lado, ele nos diz que a reflexão se apoia no conhecimento, e quem não lê conhece muito pouco. E a boa leitura, o bom pensamento conduz à ação reta, o melhoramento moral. E a atividade certa, então o que ele nos recomenda? Que nós leiamos mais, pensamos mais antes de agir, para não tomar atitudes erradas. Tá? E aqui, para finalizar, tem 20 minutos, tá? Então, aí, aqui tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que não podia ficar de fora, né? Que Deus, quando fala bem-aventurados os aflitos, Ele quer que nós sejamos perseverantes, né? Perseverantes, trabalhamos em favor do bem, para que mais tarde nós podemos ter uma vida eterna, tranquila, repousante. Né? Porque se a gente não faz o nosso trabalho, quem é que vai fazer? Então olhamos para dentro de nós e vamos
né, semear o bem sempre, né, vigiando os nossos pensamentos, os nossos atos e atitudes. E é assim que nós fazemos o bem. Muita paz a todos.